Olá pessoal, esse é o vídeo de correção das atividades que foram passadas para vocês no livro, as páginas 317, 320 e 321. A primeira atividade do livro, a primeira questão da página 317 vai colocar para que vocês relacionem, os conceitos, e as definições. É importante que vocês percebam que aí ele vai falar sobre mitologia, cultura clássica e filósofos. Aí vocês vão ligar mitologia ao conceito, que é justamente o conjunto de narrativas simbólicas que explicam a origem dos seres humanos, do universo e dos fenômenos naturais. Aí quando a gente fala da mitologia, a gente vai lembrar, a mitologia grega principalmente, assim como a mitologia romana. Eles baseavam, a religiosidade como um conjunto de histórias que eles poderiam explicar tanto a origem dos seres humanos como a origem do universo e os fenômenos naturais. Lembrando que os gregos e os gregos eles eram politeístas, Eles acreditavam em uma diversidade de divindades e que cada uma dessas divindades elas apresentariam as suas características próprias. A segunda, vocês vão relacionar a cultura clássica, O que era a cultura clássica? É justamente o que a gente comentou no vídeo anterior, Que é um conjunto de conhecimentos gregos e romanos, e não só os conhecimentos, são as características desenvolvidas, por esses povos gregos e romanos na arquitetura, na ciência, literatura, todos esses conhecimentos, que hoje a gente também pode perceber a sua influência na nossa atualidade. Os filósofos aí, vocês já sabem, que eram pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional. Eles também eram conhecidos também como os amigos da sabedoria. Falei para vocês que eram esses os principais: o Tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles e Platão. Vamos agora ir para a cruzadinha. A cruzadinha da segunda questão, vocês vão localizar aí na primeira coluna a palavra mitologia, Também vocês vão encontrar a palavra filosofia, língua, literatura e mitologia. Também alfabeto. Já na página 320 vai comentar um pouco sobre a cultura romana, E a primeira questão vai falar justamente sobre a influência da língua, Que a gente explicou que a influência maior é a do latim, sabendo que existem línguas que foram originárias do latim, principalmente dos povos que habitaram, e habitam as regiões que fazem parte da Península Itálica, que são chamados, que esses são que falam, o idioma espanhol, italiano, português, São conhecidos também que falam línguas neolatinas, que foram formadas, pela essa mistura tanto dos europeus com o latim. A segunda questão, eles vai colocar para vocês a representação do documento, Da proposta de documento do direito romano. E ele vai perguntar na primeira questão qual é o documento. Aí você vai anotar aí o nome do documento. Letra B. Ele vai perguntar em qual era a língua. A língua a gente já sabe. O documento ele está escrito em latim. Na letra C, ele vai perguntar qual é a importância desse documento para as sociedades atuais. Eu falei para vocês que a maioria dos textos, das legislações da atualidade, eles foram baseados principalmente nessas leis originárias, que fazem parte aí do direito romano. Então, esse documento ele foi importante para embasar a criação das leis de muitos países na atualidade, inclusive o Brasil. A terceira questão, vocês vão formar as palavras. O alfabeto latino é o mais utilizado do mundo.
Letra B. Justiniano, ele foi o imperador romano do Oriente, responsável pela comissão que unificou todas as leis romanas em um único documento. Letra C. Um dos princípios do Corpus Juris Civilis é: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Então, essa daí é a página 320. E aí, para fechar aí o capítulo, a gente vai começar a responder a parte que fica no final do capítulo, né? A mitologia grega, ela busca explicar a origem da Terra, dos deuses e dos elementos da natureza. A Antiguidade Clássica é o nome que recebe o período de mais de 1000 anos em que a civilização grega e romana se destacaram. Então, quais são as civilizações que fazem parte da Antiguidade Clássica? Grécia e Roma. A filosofia grega, ela foi desenvolvida com base na busca pela explicação racional da natureza, o mundo e os seres humanos. Por exemplo, a filosofia ela vai surgir quando a mitologia não consegue explicar de forma mais precisa, né, a realidade, o mundo, explicar sobre os seres humanos. E aí é dentro dessa possibilidade que a filosofia vai entrar aí para explicar de forma racional a natureza, o mundo e os seres humanos. A cultura clássica é um conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade. O latim, ele tornou-se a língua oficial do Império Romano. Correto. O alfabeto grego foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto que utilizamos hoje na língua portuguesa. O direito romano foi uma das maiores criações da civilização romana e constitui grande legado na nossa cultura. Justamente, o nosso direito sofre grande influência aí, né, do direito originário, que é o direito romano. Então, a gente fez a correção do capítulo 7, né, sobre o Ocidente Clássico, e nos posteriores vídeos a gente vai trabalhar mais efetivamente a civilização grega.